da minha dívida, que no início era 20 e poucos mil, daí quando já estava lá em quase 50 mil, estava em torno de 48 mil só no Itaú, depois de um ano. Então, assim, não é do dia para a noite, né? Depois de um ano, eu juntei o valor e falei, olha, eu tenho tanto para dar para vocês, né? Então, 48, eu ofereci para eles, olha, eu tenho 5 mil. É isso que eu tenho à vista para dar para vocês. Não é entrada, não é nada. É para pagar e liquidar a dívida. No outro dia me ligaram, dizendo, aceito a tua proposta. Eu nem acreditei, né? Porque eu disse assim, será? Como assim, né? Eles, não, a gente aceita a tua proposta. E até eu achei estranho, falei, tá, mas não é de entrada, vocês entenderam, né? Eles, não, a gente aceita para quitar, quantos dias tu quer? Tu quer uma semana? Eu falei, não, pode me mandar o boleto hoje que eu pago, entendeu? Porque eu já estava programada para aquilo ali. Então, depois de um ano, eu consegui realmente reduzir. Então, em vez de pagar 48 mil ou mais parcelado, eu consegui negociar e pagar por 5. Essa, né, foi uma delas, né? E a minha vida realmente virou do avesso para melhor, né, como a gente fala, e agora é só sonhar, realizar, ir para frente. Você sabe que eu morria de medo de falar para as pessoas assim, nossa, ó, o caminho para você se livrar das dívidas é de um ano e pode ser de até 2 anos, dependendo do caso de cada pessoa. E quando eu tô falando de um ano a 2 anos, não significa que você vai demorar de um ano a 2 anos para ter resultado. E sim que o resultado final. E quando eu decidi, Andresa, que eu ia ajudar as pessoas a se livrarem das dívidas, eu sabia que ia levar um tempo para que os alunos que compraram os meus primeiros cursos chegassem no resultado. E eu sempre soube disso. E eu sei que tem muita gente assistindo a gente agora, que talvez está passando por muita coisa, que talvez me acompanha e fica assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer o que essa pessoa fala? Então, hoje eu tava meio assim, ai meu Deus, o que mais que eu preciso falar? E aí eu falei, eu não preciso falar nada, vou deixar a Andresa falar. Minha aluna nota 10, minha coelhinha, e você é sim uma das minhas alunas nota 10. E eu queria que, primeiro de tudo, você se apresentasse, falasse de onde você é, falasse se você é uma expert em finanças, que você manja dos Paranauê tudo do dinheiro. Conta aí como é, de onde que você é, como você me conheceu. Bom, meu nome é Andresa, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trabalho na área administrativa, né, das lojas Renner, então trabalho há 25 anos na empresa. A questão financeira, né, eu acho que eu aprendi mesmo a lidar, né, com a questão financeira depois que eu te conheci, né, que eu acho que é o que falta para muita gente, é a educação financeira, né, e isso, depois que a gente aprende, eu acho que aplica e não esquece mais, assim, a gente colhe os frutos disso, como tu falou, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, né. E na época, quando eu te conheci, foi lá no início da pandemia. Foi uma coisa boa, né, que veio, né, meio de tanta coisa ruim que trouxe a pandemia, mas essa foi uma coisa boa de ter te conhecido, ter te encontrado através do Instagram. De um anúncio no Instagram, daí aquela pessoa que já está ali desesperada, não sabe mais o que fazer. E surgiu, né, um pingo de esperança, né, digamos assim, de não, acho que esse é o caminho certo. Então, depois que eu te conheci, realmente minha vida mudou do avesso, mas o avesso para melhor, né? Então, só tenho a agradecer também, gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Teve alguma vez que você estava me assistindo que você ficou brava comigo? Várias, né? Eu levei alguns puxões de orelha também, né? Várias. Não, mas É que às vezes a durante, gente assim, ouve, a gente ouve. de live, assim, antes De de se live a tornar minha gente ouve aluna? coisas, sim, sim, a gente ouve assim, tipo assim, não é a realidade dela, ela não sabe o que ela tá falando, né? Porque cada um tem a sua realidade e às vezes isso dói, né? Quando a gente ouve assim de alguém que não conhece o nosso dia a dia, do que a gente tá passando, a gente ouve algumas verdades assim que no início a gente é resistente a entender aquilo ali. Mas depois serve como aprendizado e a gente acaba olhando para trás e vê que isso ali só ajudou no crescimento, né? Mas com Cara, certeza, muitas vezes eu ficava bolada, assim, né? nas lives. Sim, nas lives. E Cara, depois porque nas aulas, né? Nas mentorias também, né? Mas nas lives também, porque a gente ouve coisas que parece que para quem tá de fora parece que é fácil, mas não é, né? Então, você lembra de alguma coisa que eu falei que você ficou puta? Mesmo que seja no curso ou fora do curso, que você ficou puta, depois você entendeu? que eu me lembro assim que tu falava assim,
A questão do carro foi uma das coisas, assim, carro, para que carro? Tu dava o exemplo, né, de custo, que era um custo que talvez não compensava, só que cada um tem a sua realidade. Eu pensava, não, mas eu comprei um carro, eu financei um carro, para mim aquilo ali era importante, né? E tu vinha e dizia, não, que daqui a pouco vamos vender para quitar, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu falei, não, mas eu não quero me desfazer de uma coisa para poder, né, outras, assim, e claro, esse foi um exemplo, assim, mas cada um tem a sua dor, cada um Não, é uma questão, e eu entendeu? amei. E você Então, sabe que é muito legal isso, porque às vezes as pessoas acham, Andresa, que o método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu tenho ele na minha cabeça e ele é imutável, né? E eu fazia isso, Andresa. Tanto que hoje eu amadureci, né? Eu amadureci como. Primeiro, eu comecei como consultora financeira. E a minha cabecinha, ela vinha lá do banco e aí eu comecei a atender as pessoas. Até o passo que eu entendi assim: a Joana mora numa cidade que não tem Uber. E ela tem uma filha de 10 anos que precisa voltar da escola às 7 horas da noite. Como é que essa pessoa. E ela tem um filho pequeno de 2 anos. Como é que ela vai ficar sem carro? Então, assim, eu achei muito legal você falar isso, porque eu acho que isso foi uma das coisas, os meus amadurecimentos desde 2020. Tanto que no método Mais Dinheiro Zero Dívida nem tem mais aula de tipo assim, você pode ter esse. Eu piso em ovos para falar sobre algumas coisas, que realmente era fruto de uma imaturidade minha com relação a atendimento. E que hoje eu falo para todo mundo, cara, você não precisa se desfazer de nada, você não precisa baixar seu padrão de vida. E inclusive agora no método eu vou ensinar algo que eu demorei muito para ensinar, mas que eu vou ensinar com relação a carro. Eu vou voltar e te perguntar, cara, o que você estava passando lá na pandemia, quando apareceu o meu anúncio, e mesmo não gostando de tudo que eu falava, você veio para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. O que você estava vivenciando? Eu imagino que hoje isso virou uma mera lembrança, mas eu acho que você consegue se lembrar o que você estava vivendo. lembro, sim, é que tem coisas assim que a gente não esquece, né? Como eu te falei, serve de aprendizado. Então, assim, teve momentos que eu não conseguia mais dormir bem de noite, já estava entrando em depressão, né? Com muita dívida para pagar, e isso tira o sono de qualquer pessoa, né? Então, eu tive, antes, né, da pandemia, tive na família, né, problemas de saúde, né? Então, isso tudo vai acumulando, né? Vai acumulando e chega num momento que a gente acaba se endividando. É cheque especial, é consignado, é cartão de crédito. Daí veio a pandemia, redução de carga horária de trabalho, redução do salário, só que as contas não reduzem, né? Ao contrário, tudo aumenta, né? Então, assim, eu estava já num limite buscando renegociar o que eu já devia, né? Porque não tinha mais de onde tirar. Então, eu estava assim no meu limite, buscando financeiras, buscando bancos para renegociar. E te digo, pensei até em procurar a agiota, de tão desesperada que eu estava. E daí nisso veio um anúncio do Mais Dinheiro da semana, né? Do Mais Dinheiro Zero Dívida. E ouvindo tu falar, eu comecei a me identificar do jeito que tu falava, que tu já tinha passado, né? Que tu tinha uma experiência bancária, né? E a gente sabe, né? Que o banco, ele olha, é o negócio dele, né? Então, quando a gente está lhe dando dinheiro pro banco, eles querem te ajudar, né? Entre aspas, né? E quando a gente mais precisa, daí eu tava já nesse momento, assim, que eu precisava daí de ajuda do banco. E o banco me negou ajuda, né? Porque eu já devia o limite do limite, entendeu? E caiu de paraquedas o anúncio da semana ali, eu me interessei, eu comecei a acompanhar, né? Daí acompanhar, praticar ali, né? As dicas que tu dava. E eu percebi que ali eu já comecei a ter algum tipo de retorno, né? De abrir a minha visão, assim, abrir a mente, digamos assim. E eu vi que daí tinha uma luz lá no fim do túnel, né? Que eu acho que eu poderia investir naquilo ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro, Andresa, que você falou para mim que você estava no negativo do especial e que você chegou a pedir um empréstimo. Foi para o Itaú ou foi para... O que estava acontecendo na prática mesmo? Era Itaú. Você entrou no limite porque você usava cartão? Como é que era isso no seu dia a dia até o ponto que você chegou a pedir um empréstimo e ser negado? Como eu te falei, eu tive problemas, né, na minha família de saúde. Meu pai veio a falecer, né, então eu acabei me endividando, daí
peguei dinheiro no consignado, né, que eu precisei de empréstimo consignado, daí comecei a usar o cartão de crédito, né, e quando chegava o final do mês, ia uma parte do dinheiro para consignado, né, porque a primeira coisa que o banco pega é o valor do consignado, né, já está ali no banco mesmo, onde eu recebia, que era o Itaú, e o que sobrava cobria o cheque especial, né, na verdade eu pagava o cartão de crédito com o dinheiro do cheque especial, e aquela coisa, né, eu tirava de um lugar e botava no outro, então eu já tinha incorporado o cheque especial como o meu salário. E o banco, ele acaba liberando pra gente um limite muito maior do que a gente pode realmente, deveria ter, né? E eu não cuidei isso, então eu fui ali, né? Eu tava precisando, né? Eu usava o cartão, chegava o salário, limpava tudo e ia. Daí vai aumentando, porque é juros sobre juros, né? E quando a gente vê, fica uma bola de neve que daí tu não tem mais onde tirar. Tu chega no limite, né? De chegar, receber o salário, no outro dia já não tem mais nada, né? E o que que Tava foi já que nesse passou? limite, né? O que que foi que passou na sua cabeça, assim, você com limite negativo para ir atrás no empréstimo? Qual foi a solução que você bolou na sua cabeça nessa hora? Eu vou pegar um Na empréstimo. verdade, eu tinha pensado, vou pegar um empréstimo para liquidar os cartões, porque não era um cartão só, era vários cartões, né? Para liquidar os cartões e ficar pagando só o empréstimo. Só que a gente sabe que não funciona bem assim na prática, né? Por quê? Porque eu tenho que pagar o empréstimo, só que tem custos que não diminuem, né? Os custos fixos, né? De água, luz, telefone, escola, essas coisas assim. E querendo ou não, a gente acaba pensando que vai pegar o empréstimo para cobrir uma dívida e, na verdade, a gente acaba com uma parcela e continua com outra dívida, né? E as contas não fecham. Só que a gente não parava, né? Não tinha maturidade, né, financeira, digamos assim, para parar e ver que aquele cálculo não ia fechar e que cada vez a dívida ia aumentar mais, né? E eu acho que é essa clareza que tu acaba nos trazendo, né? De não, para aí. Tem um jeito de fazer isso e tem técnicas para isso, né? Não é claro que os vídeos ajudam bastante, só que tem os outros detalhes que tu passa ali pra gente, que a gente aplicando, sabendo negociar, a gente consegue realmente virar a página, né, digamos assim, Sabe e o que que eu escrever uma ia... outra Sabe, história. sabe por que que eu te perguntei isso? Porque na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que você participou na aula 1, né? Eu tava fazendo, né, alguns ajustes no material da aula, e aí eu falei assim, cara, a Andresa ia fazer isso. Ela falou isso pra mim. Aí eu queria que eu falei assim, deixa eu lembrar. E assim, era muito louco você falando assim, Nage, eu tava procurando outro empréstimo, eu queria mais dinheiro. E Andresa, você não tem noção. Não é que você não tem noção, você tem, eu falo pra vocês, mas os comentários. Uhum. Mas eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de empréstimo. Teve uma época, eu não sei exatamente o que que foi que a gente fez, mas eu acho que teve um dos nossos anúncios que foi direcionado para quem estava procurando empréstimo. Cara, de repente, meu WhatsApp, o WhatsApp que a gente usa aqui para os grupos, né? Começou a chegar. Vocês emprestam dinheiro? Vocês são agiota? Tipo, a galera desesperada atrás de mais empréstimo, Uhum. sem perceber isso que você acabou de falar. E aí você me falou que na semana você caiu a ficha que você não precisava de mais dinheiro. Como é que foi isso? Eu percebi que eu não precisava de dinheiro, que eu precisava, primeiro, identificar exatamente qual era a minha real necessidade, do que eu estava, assim, não é só o cartão de crédito, só um consignado, então eu consegui fazer o levantamento realmente do que eu devia, né, de tudo, e eu percebi que, do jeito que a coisa estava, não tinha solução se eu tivesse continuado naquele caminho, e que eu tinha que primeiro proteger o meu salário. Né? Então foi uma coisa que tu ensina, proteger o salário. Depois de proteger o salário, eu consigo decidir o que eu consigo priorizar, o que é essencial, para daí sim começar a me organizar. Então é isso que eu consegui ali naquela semana começar a pegar das dicas que tu deu, a questão também de renda extra, né? De detalhes que estão ali, mas a gente não percebe que é R$ 20 aqui, 50 ali, 90 ali, e quando a gente vê isso aí faz total diferença no final do mês, né? Esse assunto, proteção de salário, eu confesso que eu não conheço, tá? Pode ser que tenha alguém que use esse termo. Esse termo fui eu que criei, proteção de salário, né? Tanto que você joga no Google, você não acha. Eu que inventei. Eu aprendi contigo Eu vejo que esse pouca termo. gente fala, porque com toda a modéstia do mundo, tá? Foi uma técnica que eu desenvolvi para meio que realmente dar uma forçada na negociação.
Porque quando eu comecei, eu falo sempre para as pessoas, na semana eu conto como é que o método Mais Dinheiro Zero Dívida veio parar na minha mão. Ele não foi assim, eu tive um estado. Então, assim, foi acontecendo e eu fui criando o método. E eu lembro que com a Fran, que foi minha primeira cliente, isso, eu sabia da existência da conta salário, da toda, mas com ela, eu tentava ali fazer algo com o Banco do Brasil e, cara, eles não cediam. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer para esses caras, né? O que que eu vou fazer? Eu, consultora financeira, trabalhei no banco, juro para você, foi como se viesse uma imagem na minha cabeça, veio a imagem na minha cabeça da conta salário e conta corrente. Eu falei, cara, a conta salário, eles estão fazendo isso porque ela autorizou eles mexerem no salário dela. E aí foi quando aí eu comecei a replicar isso para outras pessoas e falei, bingo, isso funciona. Cara, qual foi assim o momento que desse momento de estar no cheque especial, chegar a pensar, pegar um agiota que você falou assim, que aconteceu algum fato, a Débora estava falando, putz, a minha filha pediu se tinha uma comida diferente, não tinha. Comigo foi não ter dinheiro para pagar a luz, o aluguel, eu não tinha tipo R$ 600 para pagar uma kitnet, cara, uma kitnet que tinha rato. Eu tava no nível de endividamento que eu morava numa kitnet que tinha rato passando no meio era o caos era para mim assim, era o caos na terra. Eu tava no fundo do poço e eu falei, meu Deus, eu não tenho R$ 600 para pagar aluguel ganhando 3 mil e pouco por mês. Foi o meu fundo do poço. Teve alguma coisa que te marcou assim que você falou, cara, preciso mudar isso? Na verdade, eu sempre me preocupei com a educação do meu filho, né? Então, uma coisa que eu sempre quis dar para ele uma boa escola, que não é fácil hoje em dia, mas eu vejo que isso acho que ajuda a mudar o futuro, né, dele, coisas que na minha época não tive condições, então eu sempre quis isso. E quando começou a atrasar as parcelas da escola, começou a me dar um aperto, assim, tipo, o que que eu vou fazer? Né, eu tô endividada e se acontece alguma coisa, eu não vou conseguir pagar os estudos dele. E querendo ou não, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, o ensino público, ele é muito, né, diferenciado do ensino particular, né? Então eu buscava sempre dar o melhor para ele. Então o que me preocupou, o que me deu o estralo foi isso. No momento que começou a atrasar as parcelas, eu falei, não, eu não posso, né, deixar isso acontecer. Né? E claro, e junto com isso, como tu falou, né, tem água, tem luz, tem as coisas básicas também que a gente precisa. E quando falava até a questão do carro ali também, que tu falou da realidade de cada um também, eu precisava levar meu filho na escola, eu precisava trazer da escola. Tem escola que eu tinha que pagar, poderia ter tirado ele da escola, poderia ter vendido o carro, poderia, mas eu não ia estar feliz, não era isso. Só ia estar pagando dívida e me endividar mais ainda, porque eu não ia ter aprendido como lidar com isso. Então, hoje ele continua na escola, eu continuo com o meu carro, consegui pagar minhas dívidas, né? Então, assim, eu fiz a escolha certa naquele momento, né? Quando deu esse estralo de não, tem que fazer alguma coisa, desse jeito não pode continuar, porque eu não quero perder o que eu já conquistei até aqui, né? O que eu ia te perguntar agora era isso mesmo. O fato de ter a escola atrasando, de se ver nas dívidas, cara, o que que isso gerava em você? Como é que você se sentia diante desse problema? Sendo uma profissional, uma boa profissional, enfim, uma boa mãe? Eu acho que gera uma angústia, né? Querendo ou não, uma coisa que eu sempre prezava era o nome limpo, né? Tipo, eu tenho que ter o nome limpo, tem que ter o nome limpo, é vergonha, né? Querendo ou não, o fato de a gente ficar devendo para alguém, eu sentia vergonha disso, mas depois eu entendi que não é vergonha ficar devendo, né? Até porque eu ia pagar, eu não ia dar calote, eu ia pagar, eu queria pagar, só que eu não tinha condições naquele momento, eu precisava me organizar para isso. E, claro, eu tinha aquele sentimento de vergonha, angústia, medo de não conseguir, né? Então, assim, era um misto de sentimentos, né? Tanto que eu estava meio já depressiva, tive que procurar ajuda médica também, né? De não conseguir dormir de noite, não conseguir, talvez, ter uma concentração boa para o trabalho, né? Porque daí a cabeça não para nunca, né? É sempre uma preocupação atrás da outra, né? Andresa, em algum momento da sua jornada, né, eu te orientei a dar o calote, sumir e esperar o banco vir te fazer uma proposta para negociar? Não, de maneira nenhuma. Até tu ensina os caminhos, né, que a gente tem que seguir para evitar, né, aquela coisa assim de vir uma notificação extrajudicial, alguma coisa, tu ensina a negociação, né, e é uma coisa que eu sempre deixei claro, né, tipo, atualizei o cadastro em todos, né, os bancos, enfim, né, para deixar claro, não, eu quero pagar vocês, no momento eu não posso,
mas eu estou me organizando para isso, né? Então, assim, esse era o objetivo, era se organizar, conseguir se organizar para conseguir quitar as dívidas, né? Com um valor, como a gente diz, um valor justo, né? Com um valor que realmente a gente é devido, não aquela coisa de juros sobre juros abusivos, né? Que tem hoje no mercado, que eles aproveitam o momento que a pessoa está desesperada, né? Tipo, eu te ajudo, né? Mas daí o que tu devia 10 mil vira 30, 40, mas está me ajudando. Então, quando a gente fica meio cego, né? Do desespero de querer resolver, né? Hoje eu agradeço dos bancos terem me negado várias vezes quando eu procurei eles. Depois que eu comecei, eu levantei as mãos ao céu, assim, que bom que não aceitaram, porque senão ia ser mais difícil ainda renegociar uma dívida recente, né? Entendeu? Não que fazia muito tempo, mas assim, imagina, um empréstimo novo ia ser muito mais difícil, né? Porque eu concordei com tudo aquilo, né? Então, mas com certeza, sempre a gente tem que honrar, né, os compromissos, mas claro que dentro da nossa possibilidade, né? Como tem surgido as pessoas falando, eu vou parar de pagar e vou esperar. Hoje uma seguidora, eu fiquei desesperada com ela, porque ela me escreveu bem assim, Dagi, eu comecei a te seguir em janeiro, ou seja, já participou de uma semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que aconteceu esse ano, e eu decidi fazer o seguinte, já que você fala para negociar uma dívida de cada vez, eu parei de pagar e tô esperando o banco me procurar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu levantei igual doido, fui lá falar pro Marcelo, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo falando que isso não funciona, cara. Se você para de pagar uma dívida e você não negocia, não demonstra sua boa fé, o nome disso é ser caloteiro. E eu escrevi pra ela, isso é ser caloteiro e você pode acordar e perder seus bens. Se você tem casa é até mais difícil de perder, mas você pode ter uma penhora de bem, você pode acordar com R$ 100 na sua conta porque o banco te executou judicialmente. Então, assim, eu sei, e felizmente ou infelizmente, eu nem sei, não vou emitir minha opinião sobre os outros, né? Mas tem muitos vídeos no YouTube, para de pagar o banco, deu calote no banco. E eu que tô no mão na massa ali, trabalhando, tem mais de 1.000 alunos hoje, cara, a sua colega, não é sua colega de turma, a Priscila, da turma 14, cara, o banco entrou com uma execução com ela antes de entrar no método. Agora entrou uma aluna na última turma também com uma execução porque falou, não vou pagar. Graças a Deus, elas estão aqui no método e tem agora o caminho para resolver. Mas por terem feito do jeito errado, ou seja, vou parar de pagar e esperar uma negociação. Inclusive, eu acho que eu vou... como eu falei, se eu pudesse, eu acho que vou fazer uma live só sobre quem tá com o nome sujo mesmo. Porque tem gente que tá fazendo isso. Você tava com tudo bonitinho e você negociou as suas dívidas. Você não simplesmente deixou de pagar. Mas isso tem sido uma preocupação mais latente para mim. Eu até aproveitei o gancho aqui para pegar. Porque eu sei que tem gente que já deixou o nome sujar. E essas pessoas acabam ficando mais assim, eu tô com o nome sujo, eu quero recuperar meu nome, não aguento mais meu telefone tocando. Ela também tem uma dor, né? E é diferente da dor de quem tá, às vezes, se matando para manter o nome limpo. Eu falo que são dois cenários diferentes. E o perigo que você corria era o de aceitar uma negociação que parecia muito boa e triplicar a sua dívida, ou pegar mais empréstimo e se endividar ainda mais. E se você fosse por esse caminho de eu vou deixar de pagar e seja o que Deus quiser, você podia correr muitos perigos, né? E principalmente porque isso demonstra a má fé, né? A má fé. E é por isso que eu falo que eu não ensino ninguém a não pagar a dívida. E é até bom que eu vou puxar uma outra pergunta para te fazer. Cara, e o que foi, cara, que aconteceu ou que eu falei que te fez confiar e entrar no método? O que fez você confiar em mim? Vários detalhes, assim, tu trouxe também alguns exemplos, trouxe o teu exemplo, a tua experiência, né, então, e o que tu ensinou pra gente já na semana, para aplicar alguns exercícios, eu vi que já tiveram resultado, então, assim, eu dei um voto de confiança, porque eu pensei, não, se ela ensinou isso, eu já tive esse resultado, o que mais pode vir, né, eu, assim, pior do que tá, não fica, né, então, assim, na verdade, eu fiz um voto de confiança. E, claro, teve outros depoimentos também na época, né, de outras pessoas, e eu falei, não, muitas pessoas trazendo coisas assim que a gente ouvia e refletia exatamente o que a gente estava passando, né, e eu confiei, né, confiei no método, apliquei o que tu ensinou naquela semana, já vi resultado, eu acho que isso que deu mais, não. Dá para confiar, né? Vamos fazer mais esse investimento, que daí sim é um investimento, né? Não é um custo, é um investimento para realmente
mudar, né? Mudar dali pra frente. Ô, Andresa, mas você não achou que aquele pessoal que fala lá na semana, que pagou a dívida de 45 por 15, você não achou que era tudo ator? Às vezes a gente acha, né? Mas, assim, eu no início eu achava, mas assim, não adianta, parece que era tão natural. É como eu te falei, a gente tem que confiar, né? E hoje eu vi, né, que lá atrás eu também pensava assim, não, eu vou fazer e um dia vai ser eu que vou estar lá. Eu te falei já isso, né? E eu pensava, eu nunca tinha falado isso antes. Eu pensava, não, eu vou confiar, eu sei que eu consigo, igual essas pessoas, eu quero estar lá daqui a um tempo, dando esse depoimento. E como tu falou, não é nada combinado, né? Simplesmente tu me convidou. Eu acho que, como eu vi que essas pessoas me ajudaram, e é aquela coisa, né? É gratidão, acho que eu também posso contribuir para ajudar outras pessoas. Do pouco que eu consegui aprender, da minha experiência, eu acho que eu posso ajudar nesse sentido. A professora aqui é tu, né? Mas pelo que a gente passou e pelo sentimento, eu acho que a gente consegue contribuir e ajudar. E com certeza, gente, não é nada combinado, é real. É Não, real. E te digo, e eu faço propaganda assim, ó, para quem eu conheço, é parente, tudo. Falei, olha só, dá uma olhada aqui, eu consegui fazer, né? Manda o teu, compartilho, né, a tua página ali, tipo, olha, confia que vai, tá não, tudo e certo. Eu tô aqui para provar, né? eu tô te perguntando isso, pra vocês terem uma ideia. A gente marcou a entrevista com a Andresa, e aí hoje a Ana, que é da minha equipe, sofreu um acidente de carro, nada grave, bateu o carro na esquina, assim, arranhou. Ela, eu não confirmei a entrevista quando eu corro lá no WhatsApp. Eu falei, Andresa, tá de pé sim. Então, assim, a gente literalmente, nem o que a gente vai falar aqui eles sabem, né? Então, mas eu acho legal porque a gente procura, como eu falei pra você, ó, eu vou entrar sem filtro aqui mesmo, porque eu acho que às vezes as pessoas veem agora, né? É que naquela época que você entrou no Mais Digno, quando eu fazia live com a minha geladeira no fundo e com o meu gato passando atrás, lembra? Uhum. É a Lá em piada. Campo Grande, né? Não, em Cuiabá, aqui em Cuiabá. Eu tô aqui, Ah, inclusive, Cuiabá, agora. Porque Cuiabá. agora Isso, a Cuiabá. escola, Confundi, é Cuiabá. Uhum. a nossa escola tem uma sede aqui agora em Cuiabá. Antes eu fazia home office, tava naquela parada de pandemia, né? Foi bem na época. E aí aqui no escritório, toda vez que acontece um lance assim, tipo, estourou uma luz, a internet caiu. Aí eu falei, eu vou lá pro financeiro, eu vou fazer de lá mesmo, né? Não tem problema. E aí a gente brinca assim, olha, para quem fazia a live com a geladeira atrás e com o gato passando, tá tudo certo, é uma brincadeira nossa. Porque eu te pergunto isso, você achou que era atriz, né? Porque ao passo a gente vai sim cuidando, né, para fazer um cenário melhor, para ter uma internet melhor, um aparelho melhor. Mas algo que eu sempre falei para as pessoas é que eu falo para os meus alunos, falei, cara, são pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum. Hoje a gente tem assim uma estrutura, não, mas são pessoas comuns. A Andresa é uma pessoa comum, mas eu entendo as pessoas duvidarem, porque eu acho que a primeira vez que eu vi alguém fazendo seu relato em alguma coisa da internet, eu falei, isso aí é igual do Faustão, é combinado. Quando eu abro as inscrições para o método, eu falo de uma garantia de resultado. E é algo que eu falo com, assim, você pensou assim, cara, eu vou entrar porque ela falou que se não der certo, ela devolve meu dinheiro. Isso impactou na sua decisão ou não? Não. Você nem pensou assim que não ia dar certo? Não, eu não pensei que não ia dar certo. Quando eu entrei de cabeça para fazer dar certo. Eu não pensei nos... Era 15 dias, né, se eu não me engano. Não, eu tenho uma garantia. Quanto que tempo se a pessoa eu não me aplicar... lembro. Se a pessoa não conseguir, tá, eu me lembro. Até ter... Não, em nenhum momento. Não foi desse fator de decisão. É que tem alguns cursos que são 15 dias, mas não foi fator de decisão. A verdade é que a gente garantia, a gente dá garantia tipo de 7, 15 dias. 7 dias é obrigatório por lei. A gente dá 15 exatamente para a pessoa. Você tem 15 dias para experimentar. Mas eu gosto muito daquela outra garantia, que é a garantia de resultado, mas sim, que não um resultado, mas que as pessoas às vezes nem veem. E aí eu fiquei com essa curiosidade. Cara, será que a Andressa pensou assim? Se não der certo, tem garantia. Não pensei, porque como eu te falei, durante a semana eu já tive resultado. Legal. E daí eu pensei, se durante a semana, com material gratuito, eu já tive resultado, imagina entrando para a turma, tendo toda uma plataforma, né? E não só a plataforma, que não são só os vídeos, tem as mentorias, contato direto contigo,
né? Então, assim, eu sabia que ia dar certo. Tudo no seu massa. tempo, por mais que eu queria acelerar as coisas, né? Tu me segurava, né? Tu mandava calma, me chamava de coelhinha, não vai muito rápido, calma. E eu queria acelerar porque eu queria ter resultado rápido, só que nem sempre as coisas acontecem né, no tempo que a gente quer. Então isso também serviu de aprendizado, assim, mas em nenhum momento eu pensei que não ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo pelo resultado que eu tive inicialmente, né? Eu procuro sempre levar para a semana algo que a pessoa possa já conseguir dar os primeiros passos, até porque a pessoa já chega mais preparada para o método, né? Na verdade, a semana Mais Dinheiro Zero Dívida acaba sendo uma preparação para o método também, para quem decidir fazer o método, já entra mais preparado, né? Entrou no método, aí era o quê? Assistiu 3 aulas, fez uns e-mailzinho lá e foi fácil. Conta aí quais foram os seus desafios dentro do método. Foi desafiador, né? Que tu falou que difícil não existe essa palavra, né? Então, primeiro, né? Foi desafiador, então tem várias etapas, né? E aquela coisa de segurar a ansiedade, né? De querer resolver, o resultado ele não vem no primeiro mês. Claro, de novo, cada caso é um caso, pode ter pessoas que vão ter um resultado maior no início, talvez não, né? Eu, aos poucos, fui conseguindo os resultados, e em um ano eu consegui de vez tudo que eu queria, né? Liquidar totalmente 100% do que eu tinha, né? Então, mas um ano passou muito rápido, perto do todo o tempo que eu estava, né, ali naquele estresse. Então, passou rápido, no início não foi fácil, né? Foi desafiador, que é um passo de cada vez, aplicando, né? Revisitando o material, né? E eu te perguntava algumas coisas, e lá puxava minhas orelhas, vai lá e lê de novo o que está escrito lá, qualquer coisa tu vem aqui falar comigo. E é aquela coisa, é um dia de cada vez, e daí foi vindo os resultados, né? Então, eu lembro do primeiro mês que deu um resultado positivo, né? Eu de imediato te mandei, olha aqui, né? É pouquinho, mas é meu, tá aqui. Sobrou dinheiro, coisa que não sobrava há anos, né? Entendeu? Então, isso é muito satisfatório, assim, né? Se eu te contar É que uma eu lembro, história, né? se eu te contar que eu lembro da foto, você acredita? Acho que, se eu não me engano, tinha sobrado 200 e poucos reais na sua conta. Foi É isso? assim, olha, imagina, é uma vitória, né? E daí só vai aumentando, né? Então, claro, um passo de cada vez, né? Tinha coisa que eu queria ir rápido e tudo dava uma segurada, né? Mas é aquela coisa, eu queria devorar os materiais, tudo, né, para fazer. Mas foi muito bom, assim. É isso que eu vou te perguntar um pouquinho mais agora sobre isso. Porque assim, ó, Andresa, realmente você é uma aluna que eu brinco que eu não puxo e nem empurro. Eu ando do lado, mas você eu tive que dar, quase dar uma puxadinha, porque você era acelerada. Mas isso é bom, eu falo que é mais fácil puxar do que empurrar, né? Mas dentro quando você entrou, né? Eu lembro muito da sua trajetória, assim. Muito mesmo, é muito claro para mim todo o caminho que você passou e minha memória de elefante para os meus alunos. Eu lembro o nome, eu lembro da história. Quando o aluno participa, né, a gente grava. E, cara, você tinha aproximadamente quantas dívidas, assim, entre cartão... Você lembra a quantidade? Eu lembro do valor. O valor era altíssimo, assim, né? Assim, somando tudo, acho que chegava ali nos 100 mil, assim, né? Mas era vários cartões, crédito 2 consignados, né? Mais as contas básicas. Então, assim, era pulverizado, assim, era muita coisa. E, Bastante. e hoje, como é que tá? Hoje estou só no investimento, né? Aproveitando, né? Né? Tendo as conversas, né? Com o nosso dinheiro todo mês, né? Então, aproveitando, investindo, fazendo sonhos, né? Para fazer a realização do que a gente precisa, né? Porque querendo ou não, claro, a gente trabalha e não é só para pagar conta, né? A gente tem que trabalhar também para poder trazer coisas boas para a gente, né? E Então, hoje é outra realidade, né? dessas negociações, assim, que eu sei que você pagou por um valor bem menor, teve uma dívida que você pagou 9 vezes menos do que o banco estava te cobrando, mas assim, quais os resultados que você tem na sua cabeça aí, porque a gente que paga não esquece, né, que passou por todo o caminho, de negociar, de conseguir chegar no resultado, quais os resultados, assim, financeiros que você teve nessas negociações, os que você lembra? Porque eu acho que você lembra de todos, mas vamos ver quais que você lembra. Tem uns que são mais, né, digamos assim, tem maior destaque, né, porque eu me lembro, assim, que eu buscava
primeiro aquela coisa, né, de proteger o dinheiro, de buscar, né, além do investimento, de uma questão de segurança, né, do valor para nossa segurança e também um valor separado para quitar essas dívidas, né? Então, isso tudo que tu nos ensina, né? A saber de que maneira fazer a separação correta, porque não adianta também dizer que vai negociar e vai pagar e não sobrar dinheiro para isso. Não existe mágica, né? A dívida está lá e tem que dar um jeito de ir lá pagar ela, né? Então, tu ensinando isso, eu acho que começou a clarear mais e eu vi que não, eles me ofereciam parcelamentos, não, a gente diminui um pouco, tira juro aqui, tira juro ali e parcela. Eu falei, não, eu não quero parcelar. Então, uma das coisas assim que eu fui muito insistente é não querer parcelar mais nada. Eu queria liquidar à vista. E eu sabia que eu tinha um caminho pela frente, né? Então, que foi desafiador, de ter todo um alinhamento, não junto com a minha família, daquele momento que não ia ser fácil no início, mas que as coisas iam melhorar depois, né? Então, acho que isso também faz parte do aprendizado. A gente não pode... É bom quando a gente não está sozinha, que a gente tem outras pessoas apoiando, né? Então, assim, teve isso, né? De eu saber o que eu queria. Uma coisa era certa, eu não queria mais parcelamentos. Se você me permitir, eu vou até abrir um parênteses. Posso? O que acontece? A Andresa, ela é uma... A gente sempre conversa disso, né? A própria Adriana, que eu entrevistei essa semana, a Adriana, ela foi resistente para fazer parcelamento também. Só que, deixa eu me lembrar aqui, lembrei, a Viviane, tem até um vídeo dela que saiu recente aqui no meu Instagram. Cara, a Viviane, com 2 meses que ela estava no método, ela conseguiu um parcelamento, que para ela, cara, né, resolveu, cara, baixou a dívida, parcelou. E o que acontece? Quando você controla a sua vida, controla o seu dinheiro, essa decisão é sua. Porque o que acontece? A Andresa estava negociando com um banco, que é um bancão, né? É um bancão, um banco grande, e a Adriana também. Só que elas vislumbraram que, né, no cenário delas, o parcelamento ia ter um efeito ali no orçamento, e elas batalharam muito para conseguir arcar à vista. E pode ter uma galera aqui que tem essa coisa. Já sei, a Andresa trabalha na Renner, ganha bem, né? Compra as blusinhas tudo de graça. Não. Brinca, fala não, né? E ela pagou à vista. Então, assim, ó, a Andresa, a Adriana, das 8 dívidas que ela tinha, 7 ela pagou à vista, 1 ela fez o parcelamento. E aí, a Viviane, já parcelou de cara. Então, a Andresa, eu tinha essa bronca com ela. Falava, Andresa, aceita a negociação. Eu vou juntar e vou pagar à vista. Então, talvez quem está assistindo a gente pensar, e isso é uma coisa que é de cada pessoa. E a Andresa, tanto que ela reforça, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Mas eu te interrompi para fazer essa ressalva, mas eu queria, ressalva não, para dar essa orientação e ajudar a galera também a entender que você sendo o dono do seu caminho, tendo o método na mão, você, quando vai fazer uma proposta, você consegue se posicionar de acordo com a sua realidade, porque agora você se organiza financeiramente. O dinheiro sobra, como a Andresa falou agora, porque ela aplicou o método e conseguiu chegar nesse resultado. Mas conta aí pra gente, então, como é que foram essas negociações? Eu até nem pedi para você trazer os valores, esqueci de pedir para você, e porque a gente combina, entendeu? Mas eu sei que você lembra. Não. Não, sim, até porque não... Tem coisa que a gente não esquece, né? E eu esqueci até como eu te falei, né? Eu fico fazendo propaganda de ti e fico falando, olha, eu tinha uma dívida de tanto, eu consegui tanto, né? Conta aí então, pra galera assim, que tá assistindo a gente. Na verdade, como eu te falei, primeiro eu atualizei meus cadastros, meus contatos, tudo, aquela insistência deles me ligando, eu sempre, né, tô me reorganizando para poder ter um valor para pagar método, vocês. Né? Isso, exatamente. E quem começou a me ligar no início era o banco, né? Era gerente da minha conta. E depois, quando eu encerrei a conta, né, no banco, porque daí eu mudei, fiz a portabilidade do salário, quem começou a me ligar foi os escritórios, né? Aqueles escritórios de negociação. Sim. E eu sei que quando tem intermediário, a coisa fica pior ainda, né? Então, não tem muito, né, margem de negociação. Mas eu fui sempre na mesma coisa, né? Então, fazendo o que tem que ser feito. E aquela coisa, eu ouvia as propostas, analisava, não vou te dizer assim que eu estava fechada para aquilo ali, eu analisei, e não, a parcela vai ser tanto, multiplicado por tanto, eu falei, não, então eu prefiro essa parcela, em vez de multiplicar por 30, 40 vezes,
eu prefiro guardar esse valor da parcela para ter um valor à vista para não fazer uma contraproposta. Então, assim, da minha dívida que no início era 20 e poucos mil, daí quando já estava lá em quase 50 mil, estava em torno de 48 mil só no Itaú, né, e eles insistindo que queriam refinanciar, reparcelar, eu sei que assim, de 48 mil, se eu financiasse daí, que a coisa ia aumentar cada vez mais. Eu falei, não, eu vou juntar e vou fazer uma contraproposta. Então, assim, eu consegui, né, eu falei para eles, depois de um ano, então assim, não é do dia para a noite, né, depois de um ano eu juntei o valor e falei, olha, eu tenho tanto para dar para vocês, né, então 48 eu ofereci para eles, olha, eu tenho 5 mil, é isso que eu tenho à vista para dar para vocês, não é entrada, não é nada, é para pagar e liquidar a dívida. E não foi na mesma hora que me deram o retorno, né, até foi o escritório que me ligou e eu falei isso para eles e a menina do escritório me deu o contato direto do banco. Ela falou, por aqui eu não consigo esse valor, então tu tem esse canal aqui direto do Itaú de renegociação, eu entrei em contato com o banco, fiz a minha proposta. No outro dia me ligaram, dizendo, aceito a tua proposta, eu nem acreditei, né? Porque eu disse assim, será? Como assim, né? Eles, não, a gente aceita a tua proposta. E até eu achei estranho, falei, tá, mas não é de entrada, vocês entenderam, né? Eles, não, a gente aceita para quitar, quantos dias tu quer? Tu quer uma semana? Eu falei, não, pode me mandar o boleto hoje que eu pago, entendeu? Porque eu já estava programada para aquilo ali. Então, depois de um ano, eu consegui realmente reduzir. Então, em vez de pagar 48 mil ou mais parcelado, eu consegui negociar e pagar por 5. Essa, né, foi uma delas, né? E teve outras também, mas essa foi a mais expressiva, assim, que depois de muito persistir, claro, e se eles não aceitassem naquele momento, eu ia continuar ali fazendo a minha organização para aumentar um pouquinho mais o valor para poder quitar o quanto antes, né? E é isso que a gente dá essa pergunta, assim, o que dentro do método, dentro desse caminho que você fez, te deu tanta segurança que você não deveria pagar aquele valor 10 vezes maior do que eles estavam cobrando? O que você acha que te fortaleceu ao longo desse caminho, Andresa? Me fortaleceu também foi entender o que realmente eu devia, né? Então, assim, eu sabia que eu não, como você falou, eu não estava dando o calote, eu sabia o valor que realmente eu devia. Tu ensinou os caminhos ali, como tu falou, não é deixar de pagar, né? Até porque a gente pode, né, ter, né, essas questões judiciais aí que, querendo ou não, é bem complicado. Então, assim, tu ensina os caminhos, como a gente deve se portar, como a gente deve negociar os registros que a gente tem que fazer para também ter a nossa garantia, né? Então, assim, isso foi me fortificando, né? E a cada dia que passava, a cada mês que passava, era um pouquinho mais que aumentando ali, aquele caixa ali, digamos assim, né? E isso deu forças, assim, para ver que dava, né, que ia ter um fim, aquela história, um fim positivo, né? E, claro, todos os outros exemplos que no decorrer desse um ano, eu continuei acompanhando, fazendo as aulas, nas mentorias, vendo as lives, outras pessoas de outras turmas, outros depoimentos, eu falei, não, eu tô no caminho certo, tô vendo os frutos aqui, vamos lá, entendeu? Tem uma coisa que é um defeito meu, é um defeito mesmo, um defeito, é algo que eu tô buscando melhorar, inclusive, que é assim, ó, eu vivo numa bolha com vocês e os meus alunos. A gente vive no nosso mundinho, né? E quando eu falo defeito, por quê? Eu não sou muito de mostrar as mentorias, eu não sou muito de ficar postando toda hora nos stories, olha o que aconteceu com o meu aluno, olha o que aconteceu com o meu aluno, é um defeito meu mesmo, né? Eu faço quando, eu sempre falo, a gente vive naquela bolha nossa, então a sua turma, era uma turma que eu lembro exatamente quantas pessoas tinham, a gente se encontrava semanalmente, a gente tinha o nosso grupo, né, ali no WhatsApp, que a gente conversava tal. E qual que é meu defeito, né? Eu acabo muitas vezes não falando tanto do poder de não estar sozinho. Do poder que é você falar, meu Deus, tem a fulana que tá passando por isso. Cara, olha essa mulher que... Cara, eu tô com uma aluna agora que passou por 4 tratamentos de câncer. 4. E a mulher tá se livrando da dívida uma atrás da outra. E eu falo assim, meu Deus, qual que é a desculpa das pessoas? Eu tenho a Adriana, que era auxiliar de serviços gerais. Ela é uma turma antes da sua. Eu me lembro. Eu falava assim, você lembra da Adriana? Vocês faziam, às vezes, mentoria de veterano junto, né? E, cara, você acha que, pra você, fez diferença, né? Se você tentasse, por exemplo, fazer tudo que você fez sozinha,
ou fazer aplicando um método e estando nessa bolha, que é a bolha das pessoas que querem se livrar das dívidas que a gente tem dentro do método? Eu acho que faz total diferença, né? Porque, querendo ou não, é um grupo de apoio, né? Então, assim, às vezes as nossas angústias, as nossas dúvidas, a dúvida de um era a dúvida do outro, às vezes um trazia uma solução que para o outro não estava claro, e eu acho que isso acaba dando força, né? Porque tinha pessoas, claro, na minha turma a gente entrou, né, praticamente todo mundo junto ali do zero, e a gente começa a perceber as realidades, cada um, como tu falou, eu tô aqui no sul, outra pessoa estava em São Paulo, outra pessoa estava no norte, no nordeste, então é um de cada canto, mas cada um traz a sua realidade, e a gente conversava nas mentorias ali, né, e a gente via, não, a realidade dele, realmente, eu tô numa situação difícil, mas aquela realidade é mais difícil ainda. Se ela tá ali, ela tá persistindo, ela tá conseguindo, eu também vou conseguir. E um ia dando força pro outro, um trazia informações que às vezes a gente estava ali ouvindo, tudo era produtivo, sabe? Algumas mais avançados, outros nem tanto, né? Como tu falou, cada um tem o seu tipo ali, né? Tem os coelhinhos, aquele que tinha que puxar, aquele que andava de lado, aquele que tinha que empurrar. E eu acho que algumas pessoas tinham dificuldade também até com a própria internet, com vídeo, que eu me lembro disso que tu ensinava, tabela. Não tem tabela, faz mesmo num papel, numa folhinha, mas o importante é fazer, né? Então, cada um tem a sua dificuldade, mas mesmo assim, cada um do seu jeito ia conseguindo seus resultados, né? E aqueles que eram mais críticos, eu me lembro que tu pegava pela mão, tu e a tua equipe, vamos junto. Eu acho que isso ajudava bastante, fora o pessoal, né? Falando ali no, né, que a gente, né, todo mundo conversava ali entre si, então isso é muito bom, assim, é um grupo, né, de ajuda, né, querendo ou não. Tem tu que é especialista, né, a professora, tem toda a tua equipe, né, de suporte, mas querendo ou não, tem pessoas comuns, como eu, como as outras pessoas ali que estão metendo a cara ali, e tem que ter coragem, né, eu vejo assim, tem que ter coragem. Hoje eu vejo que eu tenho coragem para estar aqui falando, que é uma coisa muito pessoal, realmente. Na época foi muito vergonhoso, digamos assim, né, que a gente é criado, né, de uma maneira Sim. também, né, e hoje tá aqui mostrando a cara, né, dizendo que não, foi uma fase, aprendi, né, talvez tarde, eu acho que muitas pessoas talvez mais novas hoje possam aprender isso, acho que a educação financeira é fundamental realmente para as pessoas terem uma vida melhor, assim, ainda mais nos dias de hoje, né. É difícil para todo mundo, né? Você é muito fofa. E eu queria te agradecer de novo por isso, sabe? Eu sei que eu tô toda aqui te agradecendo. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas eu queria te agradecer porque realmente, como eu falei, é algo que eu me comprometi a cuidar mais, que é mostrar mais o nosso ambiente aqui para quem ainda não é aluno e ainda não sabe o poder que é estar numa comunidade. O poder que é um ajudar o outro, porque realmente, quando você falou agora, passou um filme aqui na minha cabeça, porque de fato, né, o grupo serve pra... Quem é coelhinho, igual você era coelhinha. Você ser coelhinha fazia quem era mais tartaruguinha falar, deixa eu avançar, porque se ela conseguiu, eu também posso. Você ser coelhinha, ter alguém com mais dificuldade, fazia com que você falasse assim, não, cara, eu tô no caminho certo, e fazia com que a sua história ajudasse essa pessoa e você também fosse ajudada por entender que essa pessoa olha tanto desafio e ela tá fazendo, eu vou fazer também, e coelhinho com coelhinho se ajudava também. Então a sua turma, é muito claro pra mim quem são os coelhinhos da sua turma, eu não posso falar, senão vai ficar puxação de saco, né? Mas os coelhinhos se ajudam. O coelhinho vai lá, faz um negócio e fala, ô fulano, faz isso aqui que deu certo pra mim. Então, acho que o aprendizado coletivo é muito importante. Me comprometi mesmo a trazer mais aqui pra galera que ainda não é aluno. Como né, você fazer parte de um grupo de pessoas que querem a mesma coisa que você. Eu acho que isso, pra mim, foi muito transformador na minha vida. Principalmente nessa área que eu trabalho, que é ter um curso online à distância, ter uma escola EAD. Ninguém entende direito o que eu faço. As pessoas, assim, a minha família não entende muito que eu tenho uma escola. Como assim você tem 1000 e poucos alunos? Cadê suas cadeiras? Eu falo, é online, é à distância, é EAD, é uma escola à distância. É a distância, mas não é. A proximidade é muito grande, né? Sim, fala a distância, mas parece assim. Eu não te conheço pessoalmente, mas de tanto que a gente se fala, já se viu, né, por vídeo, parece que. Exatamente. Então, assim, porque querendo ou não, né?
pega uma parte muito sensível, né, das pessoas, né, querendo não é um momento bom, e tu consegue transformar isso, e como tu falou, a ajuda do grupo é fundamental, porque eu me lembro de todos os perrengues que eu passei no início, né, da cota salário, depois do primeiro investimento, e as dores de um vai cobrindo as dores do outro, e um vai ajudando o outro, a pessoa tá meio desacreditada, o outro fala, não, mas olha só o que eu consegui essa semana, e vai dando aquele gás, assim, né. Então é bem, muito bom. Até assim, eu me lembro que eu tinha assim, reservado, era certo, olha, dia tal hora eu tenho a minha mentoria, não vou fazer mais nada, minha agenda está fechada para isso, né? E ficava ali no meu cantinho esperando a mentoria. Era sagrado, né? Então, e eu vi assim que é uma oportunidade única, né? Então, e se a pessoa pretender entrar, tem que entrar e tem que entrar de cabeça para fazer, porque as coisas não acontecem sozinha. É Entendeu? isso que Então, eu se ia a te gente não perguntar. fizer a nossa parte, a coisa não vai andar. Não adianta a Dage ir lá e falar e entrar no ouvido e sair pelo outro. Tem coisas que vão doer, que eu vou ficar braba, né? Eu não quero mais saber, mas não, para, né? Não é bem assim. Ninguém aqui é mais criança. Vamos lá, maturidade, vamos encarar de frente que vai dar certo, né? É saber que é aquilo ali, entendeu? Tem que seguir aquilo ali que vai dar certo. O que eu ia pedir pra Não gente. desacreditar. O que eu ia pedir para você falar é que da outra vez eu acho que a gente conversou, eu falei para você assim, Andressa, qual conselho você daria para sua eu do passado? Só que hoje a gente passou por várias caminhadas aqui e não é sobre o Mais Dinheiro Zero Dívida, o método. Vai ter oportunidade das pessoas entrarem no método, vai abrir as oportunidades, elas vão ficar abertas por pouco tempo, mas a semana ela é feita exatamente para que as pessoas possam ver o caminho e falar: eu quero trilhar esse caminho sozinho, vou ficar pegando vídeo na internet, eu, Darcy, tenho 2.000 vídeos e tá só aumentando. Né? A gente solta muito conteúdo na internet, ou não, eu quero seguir um método passo a passo, eu quero ter ajuda, quero fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão ali para se ajudar também, então eu vou abrir essa oportunidade. Mas não é sobre o Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu queria que você imaginasse assim, se você encontrasse, eu não lembro agora exatamente o nome dela, mas tem uma moça que me segue há 2 anos aqui, que ela me intrigou essa semana, porque há 2 anos, a cada 30 dias, quando o salário dela cai, ela me manda uma mensagem: eu tô desesperada e eu não sei mais o que fazer. Há 2 anos ela faz isso. E eu puxei o direct e falei assim, caraca, e eu cheguei lá há 2 anos atrás, tipo, maio de 2020, o mesmo dia que você começou. Que você começou em junho, na verdade. Mas, cara, Assim, julho foi a começou em turma. junho. Julho. 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 Julho de 2020. Uhum. Ela tá diante de você ainda. Então, assim, cara, que conselho que você daria para essa pessoa que tá. Assim, essa pessoa ainda me conhece há 2 anos. Tem gente que tá me conhecendo agora, né? Que também foi convidado para a semana e me conheceu, né? Que foi Deus que mandou nos anúncios chegar lá. Cara, que conselho que você daria para essa pessoa, Andresa? Acho que ela tem que ter coragem, né? E apostar, né? E não é fácil, né? A gente já está num nível realmente. Quando chega nesse ponto, não é fácil, mas ela tem que tomar uma decisão. Ou ela vai querer, como a gente fala, amanhã ela vai querer ter começado hoje, né? Quando ela chegar lá, ela vai ver que ela deveria ter começado muito antes, sabe? Então, assim, é ter coragem e fazer acontecer, né? Acreditar, né? Não é nada combinado, nada, não ganho nada para estar aqui. Eu acho que eu ganho poder contribuir. Eu acho que tudo que a gente é questão de gratidão, né? Eu acho que tudo que aconteceu comigo, eu acho uma forma de eu ajudar as pessoas transmitir o que realmente de fato aconteceu. Não tem dinheiro que pague isso. O que eu tinha que pagar, eu já paguei com o meu trabalho, com o meu aprendizado, né? Com o trabalho que tu fez, né? Eu acho que isso. Mas a pessoa, assim, ela tem que tomar rédeas da vida dela, tomar essa decisão, né? Fazer tudo o que for possível para entrar de cabeça. Não vai ser fácil, né? Mas é uma decisão que ela tem que tomar, porque senão daqui vai passar 1 ano, ela vai estar aqui de novo chorando e cada vez pior, e querendo ou não, isso acaba afetando até a saúde da gente, né? Então ela tem que tomar uma decisão, né? Tipo,
Não adianta ficar ouvindo as tuas lives, só ouvindo as lives, se fosse só ouvir live, né, a gente não precisava estar aqui agora, né? Tu ia dar tuas lives, todo mundo ia se resolver e legal. Tem gente que consegue, né? Claro, só que cada um de novo com a sua realidade, mas se ela entende que ela realmente precisa de ajuda, então ela precisa de ajuda profissional, né? E eu acho que tu tá aí para ajudar, né? Então, acho que ela Caraca, tem Andresa. que tomar uma decisão, né, da vida dela. Não, senão vai ser só uma desculpa de novo. Ah, eu não, é tipo, ó céus ou vida, né? O que que eu faço? Ela sabe o que ela tem que fazer. É tomar É. rédeas da vida dela e fazer. E Para eu só amanhã tenho. tá aqui Ah, falando isso também, né? Então, como eu te falei, eu pensava, não, eu vou estar lá um dia. Então, assim, se é isso que ela quer, o que eu posso dizer é isso, assim, pensamento positivo vai dar certo, né? E queira se enxergar lá na frente, aqui na live dando depoimento, entendeu? E tem que fazer acontecer, as coisas não acontecem sozinha, né? Então tu não vai lá pegar pela mão, fazer ela se inscrever, né? Fazer ela participar da semana, botar na ponta do lápis, não. Tu tá ali dando o teu tempo, doando o teu tempo também para isso nessa semana que é gratuita, né? E ela tem que focar naquilo ali para ver que realmente vai ter resultado. eu achei incrível o que você falou. Só tenho a agradecer pelas suas palavras, porque aqui a gente é uma equipe, né? Não sou só eu. E quando eu estou preparando as aulas da semana, é muito nítido, né? Graças a Deus, assim, eu falo que tem gente braba na internet, mas tem muita gente muito carinhosa, que fala assim, nossa, Dai, eu vejo que você faz com amor, eu vejo que eu sinto segurança no que você fala. Não fala que sente segurança no que eu falo, né? Que às vezes fica com raiva de mim, mas sente. Mas às vezes eu paro e penso assim, e falo assim, cara, eu sei, e eu verdadeiramente sei, porque eu tenho alunos, eu sei o que impede as pessoas de chegarem no resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Só que se eu simplesmente falar, é isso, né? Muitas vezes não resolve. Não adianta ir lá e arrancar a borboleta do casulo antes de dar aquele tempo dela sair do casulo sozinha. É igual tirar o pintinho de dentro do ovo. Não vai funcionar. Ele tem que chocar, né? Tem que chocar ali. E cada pessoa tem um tempo. E quando eu vejo, né, uma pessoa que há 2 anos está com problema financeiro e não resolve, é muito nítido para mim que ainda não está claro para ela o quanto isso tá parando a vida dela de andar. Eu me considero que, apesar de ter tido muita dívida e ter sofrido muito, eu acho que as consequências foram só em mim. Então, por exemplo, eu deixei de viver muitos sonhos, eu perdi minha alegria, eu me tornei uma pessoa chata, que às vezes eu falo que eu acho que até hoje eu sou meio assim por causa dessa época, porque eu fiquei muito reclusa, eu não queria falar com ninguém, todo mundo para mim era tudo para mim era ruim, e só eu sofria, eu me vitimizava muito. Mas eu vejo que, igual você falou, pô, eu não tava tendo condição de pagar o estudo do meu filho. Eu vejo que quando é só a gente, dói, né? Porque para mim foi alegria, foi minha juventude, eu não aproveitei nada desses meus anos, assim, eu realmente. Foi uma fase muito ruim da minha vida. Só que quando você tem casamento, filho, trabalho, e você falou, você perde o sono, perder sono, você vai ficando irritado, você já não tem paciência para nada, não tem paciência para brincar com seu filho, você vai para o trabalho desmotivado. E muitas vezes é difícil só de alguém falar a gente perceber que tudo isso está acontecendo porque a gente está com um problema financeiro. Porque a gente está com dívida, seja a dívida em dia, que ainda não virou um atraso, ou seja, você não estava com o nome no Serasa, você estava com o nome limpo, cara, você estava com Não. cheque especial negativo, um monte de cartão de crédito, coisa do carro e tal, e que leva um tempo. E eu acho que essa análise de falar assim, cara, quando você se livrar das dívidas, tudo que você vai querer é ter começado antes. E é muito do que me faz fazer meu trabalho. Assim, eu falo sempre, se dependesse de mim, eu não estaria na internet. Eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Eu não gosto de aparecer, não. Eu adoro ficar quietinha no meu quartinho, quietinha. Eu não sou nada para expansiva. A gente vai aprendendo a falar tudo, mas eu Sim. tenho certeza que o que a gente está fazendo agora, se uma pessoa conseguir entender que isso que ela está vivendo não é normal,
E que assim como a Andresa conseguiu, assim como a Dagi conseguiu, a Dagi demorou muito mais que a Andresa, porque a Dagi não teve uma live dessa. E é isso que me faz continuar fazendo, porque eu sei que vai ter o momento dessa pessoa. E se eu conseguir, e se você conseguir, através dessa live, fazer com que esses 2 anos que essa mocinha tá aí me mandando mensagem não avança, acabe, ou que as pessoas que estão assistindo a gente não fiquem mais 2 anos esperando para começar, para tomar uma decisão, eu tenho certeza que já valeu. E eu tenho muita, muita, muita gratidão pela sua disponibilidade de vir aqui, de compartilhar a tua história. No começo, quando eu comecei a chamar vocês aqui, meu maior medo era assim, ai, nossa, será que eles vão ficar com vergonha, né, de falar que eles tinham dívidas? E tá aí a prova. Uma pessoa sem dívida, uma pessoa livre de dívida, não tem vergonha do que aconteceu. Muito pelo contrário, né? E eu passei isso, né, de vir contar minha história na internet, que eu tinha dívida, vão me julgar. E você entender que é possível e que agora você quer contar para o maior número de pessoas possível que essa vida que 60 milhões de pessoas vivem no Brasil não é normal. Então eu só tenho a te agradecer de coração por você ser tão disponível, te parabenizar pela sua caminhada, porque você é muito forte, muito guerreira, e hoje eu entendo um pouco da sua coelice, né? Depois que você me falou o que você faz, eu falei assim, meu Deus do céu, ela é da parte de processos, gente, ela cuida dos processos da empresa. Então, assim, é uma pessoa que realmente fala assim, corre, corre, corre. Então, assim, dizer que você é uma mulher guerreira demais, que você tá linda, que eu acho que de toda essa caminhada, eu sempre falo que entrevistar vocês me faz lembrar o quanto vocês estavam amuadinhos quando entram no método e hoje ver esse sorriso no seu rosto, ver você e sua família viajando no Facebook, porque eu tenho você lá no meu Facebook, e eu que quase não vejo Facebook, ver o quanto você está feliz e o quanto você é sempre muito disponível para vir aqui ajudar outras pessoas. E saiba que já tem pessoas que falam assim, eu entrei porque eu vi o vídeo da Andresa. E eu tenho certeza que a sua história vai continuar impactando centenas de pessoas pelos próximos muitos anos, porque esse é o poder da internet, né? O que a gente está gravando aqui vai com certeza cair na mão de alguém amanhã e alguém vai falar, cara, eu também não consegui pagar a escola do meu filho e eu me senti como a Andresa e eu sei que eu também posso. Então, eu sei que essas lágrimas são de emoção e eu queria só te agradecer e eu queria deixar a palavra com você, se quiser se despedir do pessoal. Eu sei que você se emocionou aí, mas você merece todo esse reconhecimento meu e sinta-se agradecida por mim, por toda a minha equipe, por você ter confiado no trabalho que a gente faz aqui e hoje tá aqui ajudando a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Não, eu que te agradeço, Dagi, agradeço o convite, assim, é uma honra participar, né, então, assim, eu também sou extremamente tímida, então, assim, é aquela coisa, a gente busca forças, assim, para poder vir aqui falar, né, para todo mundo, mas também a gratidão, acho que tudo isso é devido à gratidão, e a minha vida realmente virou do avesso para melhor, né, como a gente fala, e agora é só sonhar, realizar, ir para frente, ensinar o que a gente sabe, né, das pessoas que estão próximas e usando, né, esse meio aí, eu acho que quanto eu puder ajudar, eu acho a inspirar, né, trazer inspiração para as pessoas e força e coragem, né, precisa ter coragem para assumir isso, assumir as rédeas da vida, né, eu acho que eu vou estar aqui sempre para ajudar, sempre à disposição, assim, com certeza de coração, né, o que eu faço isso é de coração. Que linda! Espero que as pessoas consigam também amanhã estarem contando as suas histórias, né? Ou numa live contigo, ou num post, enfim. Não, e vai com certeza, e eles vão falar, eu vim por causa da Andresa, porque eu sempre pergunto, né? Teve a história de algum aluno que te impactou, tal? Eu queria que vocês colocassem aqui no comentário, que vocês escrevessem. A Andresa ajudou vocês? A história delas ajudou? Coloca aí um sim ou manda um coração para a Andresa saber que valeu esse tempinho que ela reservou aqui com muita generosidade para falar. Olha, um beijo para sua família, para todo mundo. Que eles tenham essa noção do quanto que você é querida e seus amigos também. Obrigada, obrigada, obrigada.